Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria imensa estar aqui com vocês novamente para juntos nós estudarmos a lição da Escola Sabatina. Lembrando, estamos estudando nesse trimestre os temas do Evangelho de João, esse livro que eu gosto muito. Espero aí ser mais um auxílio para que você possa entender a importância de estudar a lição da Escola Sabatina aí na sua casa, no seu lar e estar na sua unidade de Escola Sabatina no sábado de manhã para recapitular a lição que você estudou durante a semana. Lembrando, nós chegamos agora à lição de número 2 e a lição de número 2 ela traz o título Sinais da Divindade. E o verso para memorizar se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26, que diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Surge então uma pergunta que é feita para nós também hoje. Você crê nisso? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que se você crer nele, ainda que morra, você viverá? Porque Cristo venceu a morte ao vir a este mundo e morrer pelo nosso pecado e ressuscitar no terceiro dia. Jesus venceu a morte e Jesus então subiu ao céu e prometeu que vai voltar para nos buscar. E aqueles que descansaram no Senhor, de acordo ao livro de Tessalonicenses, aqueles que estão mortos, mas que morreram em Cristo, ressuscitarão num abrir e piscar de olhos. Jesus tem esse poder para criar, mas Jesus tem esse poder também para ressuscitar. E por que Jesus tem esse poder? Porque Jesus ele é 100% homem, mas Jesus também ele é 100% Deus. Exatamente isso. E o Evangelho de João leva-nos a entender claramente essa divindade de Cristo. Quando você vai, por exemplo, em João capítulo 1, nós estudaremos isso na lição de número 3, você vai ver ali claramente Jesus sendo mostrado como sendo o Verbo, como sendo a Palavra, onde todas as coisas foram criadas por intermédio dele. A entender que Jesus, então, tem esse poder sobre a criação, mostrando, então, essa divindade de Cristo. A entender que realmente o Filho é eterno, a entender que realmente o Filho sempre existiu. E esse é um ponto muito importante que João quer levar o povo a compreender. Lembrando do contexto aqui de quando João escreve o seu evangelho, João está numa idade avançada, João está agora preocupado com a igreja, preocupado com o cristianismo, os discípulos todos já estavam mortos, apenas João estava vivo, porém estava agora já numa idade avançada, próximo também a passar agora pela morte, e João começa a se preocupar, porque Jesus não estava mais face a face junto com eles. Os discípulos não estariam mais ali, e o povo precisaria realmente entender, compreender que realmente Jesus era o prometido, que realmente Jesus era o 100% homem, o 100% Deus, o profeta prometido lá no Antigo Testamento, o Eu Sou de Moisés. E por isso João, ele traz agora, dentro deste contexto, a importância do povo compreender essa divindade de Cristo. E essa lição, a lição de número 2, ela traz aqui 3 dos maiores sinais realizados por Jesus que mostram realmente essa divindade de Cristo. E é dentro deste ponto que nós iremos então abordar dentro dessa recapitulação aqui da lição. A parte de domingo vem falando então sobre o milagre ali do alimento para 5.000, onde você encontra ali em João capítulo 6, do verso 1 ao verso 14. E aqui você vê claramente um paralelo de Jesus com Moisés, para que o povo pudesse entender então essa divindade de Cristo. Esse paralelo mostrando que Jesus é esse legislador, que Jesus é esse libertador, assim como foi Moisés. É interessante nós notarmos este ponto, porque Moisés ele era um tipo de Jesus. Na verdade, dentro dos personagens bíblicos, nós podemos dizer que Moisés é aquele que mais se assemelha a Jesus em seu ministério de intercessão. Exatamente isso. Moisés, então, era esse tipo de Jesus. E aqui você vê, então, agora acontecendo alguns paralelos
que vão levando o povo a entender que realmente aquele profeta que havia sido prometido lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, está se cumprindo realmente agora através de Jesus. E alguns paralelos aqui acontecem dentro desse episódio aqui de João capítulo 6, verso 1 ao 14. Você vê esse milagre, por exemplo, aqui da multiplicação dos pães e dos peixes, acontecendo ali na época de Páscoa. Você vê tanto Moisés como Jesus, ambos subindo então ali ao monte, e ambos ali alimentando o povo. E você vê claramente, então, Jesus sendo apresentado como sendo esse profeta. Lembrando que Jesus é 100% Deus, mas Jesus também é 100% humano. E dentro dessa parte humana, Jesus tem esse dom, então, de profeta. E ele é esse profeta, então, que é apresentado através da profecia lá em Deuteronômio capítulo 18, a qual nós estudamos na lição de número 1, Deuteronômio capítulo 18, verso 15 e o verso 18, esse profeta que havia agora sido prometido, que está se cumprindo então agora através de Jesus. E dentro deste contexto agora, algumas pessoas começam realmente a entender que realmente Jesus era aquele profeta. E quando a gente vai ali em João capítulo 6, e você pode abrir ali a sua Bíblia, João capítulo 6, verso 14, você vai ver escrito lá o seguinte: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, alguns começam agora a compreender que realmente Jesus era aquele profeta, era aquele que haveria de vir ao mundo. É interessante você notar também um outro texto que eu gostaria de colocar aqui para vocês lerem também aí e discutirem na sua unidade de Escola Sabatina, que está lá no Evangelho de João também, capítulo 1, agora no verso 45, e você vê aqui o episódio de Filipe com Natanael. E dentro desse episódio aqui você vê algo muito importante acontecendo, onde Filipe ali encontra Natanael e Filipe diz algo muito importante para Natanael. João capítulo 1, verso 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Ou seja, Filipe aqui encontra Natanael e ele diz: nós já achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Sobre o que Filipe está dizendo aqui? Filipe está dizendo aqui sobre lá o episódio de Êxodo, capítulo 3, no verso 14. Vai lá comigo, Êxodo capítulo 3, lá no segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 3, no verso 14. Olha só o que diz lá, Êxodo 3, verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Ou seja, Filipe está dizendo aqui para Natanael que eles acharam o eu sou de Moisés, mostrando então claramente que eles acharam o Deus do Antigo Testamento, o Deus que fez todas as coisas, o eu sou, o profeta que agora é prometido através de Deuteronômio. Então claramente aqui você vê Jesus sendo apresentado como sendo esse eu sou, como sendo realmente esse eu sou lá de Moisés, sendo esse Deus lá que é apresentado, ou que se apresenta para Moisés. E é interessante nós notarmos que João, ele vai frisar exatamente essas expressões de Jesus, se apresentando como sendo realmente esse eu sou. E você vai encontrar 7 expressões aqui então, acontecendo agora, onde Jesus está expressando ou levando o povo a entender que ele é o eu sou, que ele é esse ser divino. Ele é 100% homem, mas também 100% Deus. Ele é o eu sou lá de Moisés, o Deus do Antigo Testamento que criou todas as coisas. É interessante você notar isso, e você vai encontrar essas 7 declarações aqui, e a lição está nos trazendo isso, e você vai encontrar lá em João 6, verso 35, onde Jesus se apresenta ali como sendo o eu sou o pão da vida. Em João 8, verso 12, Jesus se apresenta como eu sou a luz do mundo. Em João 10, 7 ao 9, Jesus se apresenta como sendo eu sou a porta. Em João 10, 11 ao 14, Jesus se apresenta como sendo eu sou o bom pastor. Em João 11, verso 25, ao texto que nós lemos no início, eu sou a ressurreição
e a vida. Em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15, 1 e 5, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, cada uma dessas declarações aponta ali para a verdade de quem é Jesus. Jesus é um ser divino. Ele é 100% homem, mas também 100% Deus. Ele é o Deus lá do Antigo Testamento. Ele é o Eu Sou. Ele é o profeta que é prometido lá em Deuteronômio capítulo 18. Ele é o Deus do Antigo Testamento. Agora ele está se apresentando então como sendo esse Eu Sou lá de Moisés. Amém? Quem é Jesus para você? Talvez essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós também hoje. A partir de terça-feira, dentro dessa continuidade da cura do cego, agora você vê aqui claramente também esse milagre, mostrando algo muito importante aqui que vale a pena você frisar aí na sua unidade de escola sabatina. Você mostrar ali que muitas vezes a cura ela não deve acontecer apenas fisicamente, mas espiritualmente. Esse cego aqui dentro desse episódio, que se encontra ali em João capítulo 9, verso 1 ao 16, era um cego de nascença. E ele é curado por Jesus fisicamente. Mas você vê que também acontece uma cura espiritualmente. Porque esse cego, ele começa a entender quem é Jesus. Ele começa a compreender que Jesus era realmente alguém enviado por Deus. Ele era um profeta, ele era Deus. E é interessante você notar, em contrapartida, que os líderes, eles observam o milagre que acontece com esse cego, mas mesmo observando o milagre que acontece com esse cego, eles continuam tendo uma ceguez espiritual. Ou seja, eles não conseguem enxergar espiritualmente, conseguem enxergar fisicamente, mas não espiritualmente. E eles não conseguem entender que realmente Jesus era o prometido, que Jesus era o Messias, que Jesus tinha esse poder então para curar, esse poder para multiplicar os pães, esse poder que somente um ser divino tem. É interessante nós notarmos isso e dentro deste contexto então, você notar ali que muitas vezes a ceguez, muitas vezes não é a física, mas a espiritual. E muitas pessoas perderão a salvação por continuar não querendo enxergar o que realmente a palavra de Deus diz. Procuram seguir os seus próprios interesses, ao invés de seguir o que o assim diz o Senhor. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te iluminar a entender que você deve ter uma cura física, mas em especial uma cura espiritual. Dentro deste contexto também vale a pena você frisar aí na sua unidade de escola sabatina, dentro do contexto aqui do pecado, eles acreditavam então que esse homem era cego por causa dos pecados dos seus pais, então entender que não é por causa disso, entender ali a compreensão que o pecado ele não vem ali dentro deste contexto do pecado original, também ele não vem dentro do contexto ali da imputação, entender ali que a culpa ela não é transmitida. Então isso aqui é muito importante nós entendermos. Não é porque o nosso pai pecou que eu sou condenado então por causa do pecado dele. Nós temos o livre-arbítrio e cada um será julgado conforme o que você fez, as decisões que você tomou. É claro que muitas vezes nós cometemos o mesmo pecado dos nossos pais, porque estamos fazendo a mesma coisa que eles fazem de errado. Mas não significa que por ele pecar, por ele fazer algo errado, você vai ser condenado por causa dele. E esse aqui é um ponto muito importante para nós frisarmos aqui. Entendermos aqui dentro deste contexto, os líderes aqui então perguntam quem era Jesus e também entender que nós precisamos ter essa resposta também no nosso coração. Uma resposta que não seja materializada ali em respostas objetivas, mas realmente ali que venha do nosso coração, que venha de uma fé, de uma certeza de quem realmente é Jesus na nossa vida. A parte de quinta-feira, e aqui eu encerro, falando sobre esse outro sinal que mostra realmente que o nosso Deus tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder também para ressuscitar, mostrando essa divindade de Cristo. O episódio aqui relata sobre a ressurreição de Lázaro, um amigo de Cristo, a qual Jesus chora dentro desse episódio. Jesus demora para ir ao encontro de Lázaro, mas Jesus aqui realiza esse milagre, ressuscitando Lázaro ali, após ele já estar cheirando mal, estar morto ali já há 4 dias.
mostrando que Jesus é aquele que tem poder sobre a vida, ele tem poder para criar, mas ele tem poder também para ressuscitar. Este é o nosso Deus em quem nós devemos confiar. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe a colocar sempre Cristo em primeiro lugar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.